Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Bocardi. Boa noite, Carol. Vamos que vamos. Boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Vamos que vamos no ritmo do relatório final da CPI, da pandemia? E nesse ritmo a gente vai ficar aqui até depois da meia-noite, Bocardi, porque eu acho que vai longe essa votação. Pela ordem. Só os pela ordem, só um encaminhamento, questão de ordem, a coisa vai longe ali, fora as interrupções, né? Já houve uma no início da tarde e tem mais uma programada para votar, já está acontecendo também, aliás, agora, segunda. E aí depois vamos retornar ainda para votar o relatório. Então hoje vai longe. Então, só para animar e começar a conversa, reproduzo aqui a mensagem DDD 62 do Lúcio. Fico tão contente quando saio às 18 horas em ponto para ouvir o Viva Voz. Obrigada, Lúcio. Direto de Goiânia, é isso? 62 é Goiânia. É isso. Vamos lá então, Vera, sobre a CPI ainda o relatório, estão discutindo e... do que tivemos até hoje nessa discussão aí, faz um resumo para a gente, por favor. Pois é, Bocardi, ontem à noite teve um jantar, né, para tentar alinhavar os últimos pontos e fazer um acordo naqueles em que não havia acordo, sobretudo para tentar garantir o voto do senador Eduardo Braga, que ameaçava fazer um relatório paralelo. Se ele fizesse um outro relatório, um voto em separado, ainda assim o G7, se fosse reduzido a G6, teria uma maioria para aprovar o relatório do senador Renan Calheiros, mas não era a mensagem que eles queriam dar no final da CPI. É um grupo que ficou coeso o tempo inteiro e ter 7 votos entre 11 é uma coisa que dá mais peso ao relatório do que ter 6 votos. Então, toda a costura foi feita para devolver o senador Eduardo Braga ao G7. Com isso, aceitaram indiciar o governador do Amazonas, Wilson Lima, mesmo a contragosto de alguns senadores do grupo. Alguns foram muito enfáticos em dizer que aquilo não vai passar, que isso não vai passar pelo crivo nem da Procuradoria-Geral da República, Ministério Público Federal, nem do STJ, que é o Tribunal Superior que tem a prerrogativa de julgar governadores, porque existe já uma decisão do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual governadores não podem ser investigados por CPIs nacionais, CPIs que acontecem no Congresso. Então, se avaliou que isso era um gesto apenas político para indiciar um adversário do senador Eduardo Braga e que vai ter poucas consequências, que a CPI pode ficar desmoralizada em relação a isso, além de fazer com que haja uma cobrança pelo fato de não ter investigado outros governadores sobre os quais havia denúncias também na CPI. Então, esse foi o principal ponto de divergência, mas a CPI cedeu à cobrança, exigência, na verdade, do senador Eduardo Braga. O outro ponto principal anterior foi a inclusão de um pedido para banimento do presidente Jair Bolsonaro das redes sociais, por conta da sua última live, aquela que a gente comentou ontem aqui no Viva Voz, em que ele sugere uma correlação inexistente e esdrúxula entre vacinação contra a Covid-19 e maior facilidade para se contrair o vírus da AIDS, o HIV. E a terceira novidade, que veio só hoje, foi a inclusão do senador Heinz entre os indiciados, pelo fato dele ter insistido na defesa do tratamento precoce ainda hoje, kit Covid e todas aquelas coisas, bobagens negacionistas que ele evocou ao longo de toda a CPI, que ele repetiu hoje. O senador Alessandro Vieira ficou muito contrariado, foi ele quem sugeriu o indiciamento do senador Heinz e o senador Renan Calheiros concordou com isso. Mas isso foi motivo de muita controvérsia, suscitou uma reunião no início da tarde e ainda vai ser discutido. Conversei agora com o senador Omar Aziz e ele me diz que não tem consenso sobre essa inclusão do senador Heinz e pode haver ainda algum apelo para que o relator desista disso. Carol, Rodrigo.
E de concreto, Vera, o que deve sair disso tudo? Essa história de banimento, enfim, agora vai para a mão do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Fica aquele grande ponto de interrogação se o Aras vai tocar em frente ou se vai engavetar, né? Exatamente, Carol. São 81 pedidos de indiciamento, nem todos caem na mão dele, mas aqueles mais relevantes, né, o ponto central dessa CPI é imputar ao presidente Jair Bolsonaro a responsabilidade principal pelo que o Brasil viveu na pandemia. Então, ele está sendo indiciado por 9 crimes. Esses vão todos ali para as mãos do Procurador-Geral da República. Alguns recaem na Câmara, porque são acusações de crime de responsabilidade que devem suscitar um novo pedido de impeachment. Num caso e no outro, as vias parecem bastante obstruídas para que se tenha uma investigação de fato. Na Câmara, esquece, não vai acontecer. Eles vão até entregar o relatório ao deputado Arthur Lira, mas vai para a mesma gaveta em que estão os outros pedidos para que sejam abertos processos de impeachment contra Bolsonaro. No caso do PGR Augusto Aras, a dúvida é, ele vai mandar abrir algum procedimento preliminar a uma denúncia, vai abrir inquéritos a partir do que vem? Não precisaria, teoricamente. Conversei com alguns senadores que dizem, olha, a CPI já tem um poder de inquérito, então ela já funciona, como essa parte ele poderia oferecer a denúncia diretamente se quisesse, mas ele pode abrir inquéritos, por exemplo. Se fizer isso, o entendimento da CPI é que ele vai estar tentando enrolar, ganhar tempo. Para saber o quê, Carol? Eu digo, para saber se o André Mendonça, que é o indicado do Bolsonaro para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, vai realmente se inviabilizar ou se vai acabar sendo aprovado. Porque Augusto Aras ainda nutre essa ideia de ir para o Supremo. Então, ele quer ganhar tempo, não tomar nenhuma decisão contra o presidente da República que possa inviabilizar que ele seja o plano B ao André Mendonça, mas também não pode se inviabilizar totalmente com os senadores, dos quais ele pode depender ali na frente se for indicado. Então, a expectativa é que ele vai tentar cozinhar o galo, entendeu? Ele vai tentar dizer que está fazendo alguma coisa, que vai fazer diligências, que vai aprofundar as investigações para, na verdade, lá na frente, arquivar tudo, mas fingir que tomou alguma providência. Então, essa é a expectativa principal dos senadores com os quais eu conversei. Girando tudo muito em torno dessa questão da tal vaga do STF ainda, quem diria, né? Uma vaga que está aberta há tanto tempo e a CPI talvez esteja aberta até antes da CPI começar? Não, né? Já estava a CPI, julho. 6 meses de CPI, foi agosto, né? Aposentou em julho e a indicação foi feita logo depois ali. Desde então, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Davi Alcolumbre, vem cozinhando esse galo também, vem segurando a sabatina. Ele já deveria ter marcado a sabatina, mesmo que seja para rejeitar, mesmo que haja razões para se rejeitar o nome do André Mendonça. Essa coisa de manter tudo em suspenso e tudo dependendo de uma determinação pessoal do Davi Alcolumbre não parece nada razoável, é algo bizarro, né? A gente tem meses aí dessa situação e com uma vaga a menos no Supremo, isso impacta em decisões nas turmas, impacta em decisões no plenário, tem vários processos que eram do gabinete do ministro Marco Aurélio que ficam sem um destino por conta disso, então me parece algo bastante arbitrário da parte do senador Davi Alcolumbre, mas que de qualquer maneira, Bocardi, deixa também esse jogo político aí com novas características, porque é isso, embora haja outros nomes, mesmo caso André Mendonça não seja levado à sabatina, que o presidente retire a indicação do nome dele, tem outros nomes na jogada, né? Tem o presidente do CAD, tem o ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, mas Augusto Aras se vê aí nesse time como alguém que tem possibilidade de ser indicado. Então, todos os passos dele vão ser tomados calculando essa possibilidade. Ainda sobre CPI, com relação, tentar ser de modo mais prático, né? Mas é difícil, eu sei. A gente tem uma tendência a enxergar uma grande pizza mesmo e a gente tenta ver de que forma escapemos disso. Mas
Tem a questão da OAB também, né, que se manifestou, e pela área mais criminal, tô querendo dizer, área judicial criminal, né, você tentar fazer um andamento disso, trazer algum resultado. Porque do ponto de vista político e de impeachment, como a gente vem falando aqui, pouco provável. Até por uma questão de tempo. Agora, tem esse outro lado, né, e que pode levar a alguma penalização pós-mandato, inclusive, se por acaso não houver uma reeleição e tudo mais, né, tem isso também. Sim, o que a OAB estuda, e estuda em conjunto com os senadores do G7, é a possibilidade de, em Augusto Aras não tomando nenhuma providência, ele se omitindo e faltando aí com a sua obrigação, que é tomar qualquer providência, seja pelo arquivamento ou pelo prosseguimento das denúncias, a OAB entrar com ações subsidiárias à ação pública, uma ação penal subsidiária à pública. Mas é um expediente pouco usual e que, para que aconteça, para que seja aceito, dependeria disso, do Aras não fazer nada, ficar parado ali, ficar como o Davi Alcolumbre está em relação à indicação do André Mendonça. Se ele tomar qualquer providência, ainda que seja abertura de inquéritos para não dar em nada, eu acho, pelo que eu ouvi de juristas, que não cabe essa modalidade de ação, que é uma ação que eles buscaram ali tirar da cartola para justamente ter uma alternativa caso o Aras decidisse sentar em cima do relatório. Então, se ele fingir que está tomando uma providência, eu acho que já não cabe essa ação, entendeu, Bocardi? Vai depender mesmo do PGR. Tem outros casos que não dizem respeito exatamente e diretamente ao Bolsonaro e a ministros que ainda estão nomeados, que esses podem ser tocados por outras instâncias do Ministério Público, outras instâncias do próprio Judiciário. Tinha uma grande discussão sobre para onde ia o caso, por exemplo, do general Pazuello, que é ainda general da ativa e que não está mais no Ministério. Onde ele responde? Então vai ter essa discussão a partir de agora, né? Se ele responde ao Supremo, se responde a outro tribunal superior, se responde à Justiça de Primeira Instância, Justiça Federal de Primeira Instância, porque em relação a ele, a percepção geral é que o Aras não vai tentar fazer nenhuma blindagem, vai mandar tocar adiante, mandar um dos seus auxiliares tocar adiante, mas em qual instância responde o Pazuello? Então tem essa discussão, é uma discussão que a gente vai assistir daqui para frente. E o que acontece com os outros ministros? Como ele vai se portar em relação ao Onyx Lorenzoni e outros ministros que estão indiciados ali no relatório do Renan. Então isso também é algo que a gente vai ter de observar. Eu não diria que a CPI tem o risco de terminar em pizza, ainda que o Aras faça isso e arquive, etc. Eu acho que ela cumpriu um papel importante de mostrar uma série de absurdos na condução da CPI, de mostrar com provas e documentos a total falta de interesse do governo em adquirir vacinas e o fato dele ter agido para atrapalhar que o Brasil tivesse vacinas, aquela negociação no paralelo de vacinas com empresas totalmente descredenciadas para fazê-lo, essa defesa do tratamento precoce kit Covid sabidamente ineficazes enquanto as pessoas estavam morrendo, como uma política de Estado para que as pessoas voltassem a trabalhar, se contaminassem naturalmente e aí a pandemia supostamente passaria mais rápido, aquela ideia de uma imunidade de rebanho sem vacina que não existe, que a ciência sempre disse que não existia. Então, eu acho que a CPI cumpriu esse papel, teve um papel importante de pressão para que o governo mexesse finalmente para acelerar a vacinação, porque ela estava a passos de tartaruga ainda, quando a CPI começou. Então, são coisas importantes, eu acho que é um papel que ela cumpriu. A única coisa é que tem que ter punição, né? Porque senão fica mais uma vez a sensação para o país inteiro, esse país da impunidade, de que você pode fazer tudo, vão comentar, vão descobrir, vão falar e ninguém vai ser responsabilizado. Isso é muito ruim. Diga lá, Carol. Ia mudar de assunto, gente, falar de PEC dos precatórios, que é um outro assunto importante de hoje, porque o governo vinha dando como certa a aprovação da PEC, mas a oposição parece que não vai querer colocar essa azeitona na empada eleitoral do Bolsonaro não, né, Vera? Parece que acordaram, né? Acordaram para o fato de que iam abrir uma grande exceção na PEC do teto para o Bolsonaro se beneficiar, eventualmente, do ponto de vista eleitoral. É porque os discursos, nesse caso, são muito diferentes e muito difíceis, Carol. Por exemplo, o PT e a esquerda sempre foram contra
a regra do teto de gastos. Sempre disseram que essa regra ela não permitia investimentos, não permitia gastos sociais, que, portanto, era uma regra que não devia ter sido aprovada e que vai ser revogada ou alterada, pelo menos, caso o ex-presidente Lula, por exemplo, seja eleito. Então, é difícil dizer que vai votar contra uma possibilidade de pagar um Auxílio Brasil maior, tendo como defesa um teto de gastos no qual eles nunca acreditaram. Mas eles estão agora decidindo votar contra, mas por uma série de outros motivos. Vão elencar que a PEC não para em pé, vão elencar a questão toda dos precatórios. Na verdade, o que eles não querem é justamente isso que você falou, colocar a azeitona na empada eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. O difícil é como modular esse discurso, como não passar para a opinião pública a impressão de que você é contra um aumento de gastos com a área social. E aí, uma das possibilidades é falar justamente algo que está nos jornais hoje, que a inflação, do jeito que está e do jeito que tende a piorar, caso se quebre essa regra do teto, ela vai corroer todo o ganho desse benefício em pouco tempo. Uma reportagem de hoje nos jornais já mostram que esse valor de R$400 em algumas capitais brasileiras já não compra uma cesta básica, por exemplo. Então, esse deverá ser o caminho de dizer que Bolsonaro não está resolvendo o problema social e está tomando uma medida totalmente eleitoreira. Então, com essa incerteza quanto à quantidade de votos, a tendência é que o presidente da Câmara, Arthur Lira, não coloque em votação hoje a PEC, porque ela, como é uma proposta de emenda à Constituição, exige 308 votos para ser aprovada. Então, talvez só a base governista não seja suficiente para aprová-la, não dê garantia de aprovação. Com isso, são mais alguns dias aí de incerteza para o governo quanto à possibilidade de resolver essa questão e pagar o auxílio e realmente pedalar com os precatórios. Tem várias coisas que dependem da aprovação dessa PEC. Muita coisa encostada sobre ela ali, né? Só para não fugir foi tudo aqui. enfiado lá. Só para não fugir aqui, contemplando também algumas mensagens que chegam aqui do Rio de Janeiro, o Nil Marques. É a instituição brasileira que nunca falha. Aí ele botou por sílabas aqui. Impunidade. Essa instituição É verdade. realmente... O público tem razão de ter essa sensação, porque acontece, os casos são apurados, eles até eventualmente são julgados e as punições, elas não vêm na velocidade que seria necessária e às vezes simplesmente não vêm. Pode acontecer isso com a CPI de fato, mas eu acho que ela cumpriu um papel e o papel político dela também é muito forte. Imputar 9 crimes ao presidente da República é uma conclusão muito forte, ela tem peso, a gente viu o peso que tem, porque Bolsonaro começou a declinar na sua popularidade, na sua avaliação, na sua intenção de votos, principalmente depois da instalação da CPI. Então não terá sido absolutamente inócua, mas essa sensação é uma sensação justificada por parte da opinião pública. Em todas as esferas, né? Do ponto de vista criminal das nossas cidades, nas nossas esquinas, nos nossos dias, a gente vê isso. A gente tem aqui em São Paulo algo muito claro, como política de Estado, inclusive, dizer sempre, não, nós prendemos tantos, nós prendemos, e se omitindo da resposta que todo mundo já sabe que querem que seja induzida, que a justiça solta. E você não tem nenhuma discussão, e solta mesmo. E você não tem nenhuma discussão, nem cheiro de discussão, de revisão de Código de Processo Penal, de execução penal. Não tem, não existe. E fica desse jeito. Não tem punição para os crimes mais graves, inclusive. A gente sabe disso, né? A gente sabe disso. Aliás, temos aí o assunto Zé Trovão. Zé Trovão também, depois de um longo tempo, se entregou, preso. E que contemos aí quanto tempo vai ficar. Na hora que quis, né? Retornou do México, né? Estava no México desde que houve a ordem de prisão dele por parte do ministro Alexandre de Moraes, acatando uma solicitação da Polícia Federal. Ele volta, Bocardi, no momento em que os caminhoneiros estão bastante conflagrados. Desde a semana passada, quando o presidente de supetão anunciou que vai dar aquela bolsa
caminhoneiro, Bolsa Boleia, que a gente chamou aqui de R$400, também sem combinar com a equipe econômica, sem ter receita para isso, etc. E os caminhoneiros, ato contínuo, disseram que aquilo era uma esmola, que não resolvia o problema, que estava longe de ser a solução que eles esperavam. Então, é um movimento que está permanentemente mobilizado e colocando ali uma faca no pescoço do governo, do ponto de vista político, porque se eles levarem adiante a ideia de parar, de fazer um lockout ou de fazer uma greve, como já fizeram em 2018, a gente sabe o potencial de estrago que isso tem para abastecimento, para caos nas rodovias, caos nas cidades. E Bolsonaro não está precisando disso neste momento, ainda mais partindo de um grupo que é seu aliado politicamente, pelo menos em teoria, né? Foi aliado até aqui, mas agora está se descolando do presidente de uma maneira bastante preocupante para ele e mostrando que podem causar um movimento com um potencial igual àquele de 2018. Então, as duas coisas coincidem. Essa prisão do Zé Trovão, vamos ver como ele vai chegar, como vai chegar, se vai chegar falando, se vai chegar culpando o presidente por tê-lo jogado ali no mar, que foi o que o Bolsonaro fez, ele que se vire, como já fez com vários outros aliados, e tem essa pressão dos caminhoneiros exatamente nesse momento. E com uma demanda difícil de contemplar, né, Vera, que é essa do preço do diesel, porque de fato está muito caro, o governo não conseguiu encontrar uma solução. O câmbio não vai baixar com toda essa incerteza política, o preço no mercado internacional também não, teria que equacionar de alguma forma. Aí o Bolsonaro fala lá em vale diesel, vale, sei lá, alguma coisa que é mais um peso nas contas públicas e não resolve o problema do caminhoneiro, e aí, né? Exato, não vai resolver. E se você olhar, Carol, se fosse seguir estritamente a política de deixar o preço flutuar e seguir a variação internacional, a variação do dólar, estaria mais caro ainda. É verdade. A Petrobras está segurando um pouco desse repasse. Aquela solução aventada pelo Lira, ela ainda não andou e os estados estão prontos para ir ao Supremo caso ela avance. Então, é uma situação que, de fato, está longe de ser equacionada e com esse poder aí de chantagem muito grande que os caminhoneiros têm, porque eles permanentemente, desde 2018, estão ameaçando parar o país. Eles viram que dá certo e viram que conseguem ter os seus pleitos atendidos dessa maneira, ainda mais com o Bolsonaro, que o Bolsonaro foi quem criou essa quimera lá atrás, quando incentivou os caminhoneiros a pararem contra o governo Michel Temer. Então, agora ele está colhendo uma coisa que ele ajudou a semear, que é esse movimento com um potencial de chantagem de governos muito grande. O Laerte de Sorocaba escreveu aqui, está dizendo que é o Centrão sobre rodas. Centrão sobre rodas, uma facção mais radicalizada ainda do Centrão ali. A Maria Tereza está dizendo que, olha, esse país é tudo tão complicado que às vezes eu tenho dificuldade de entender a realidade verdadeira. Serei só eu? Não, Maria Tereza, nós também padecemos desse mal. Vê uma mensagem na sequência. Carol, vê uma mensagem na sequência que diz o seguinte: eu falei da coisa da falta de punição, né? Uma coisa que, todo mundo vai lá. Aí eu já tenho um que tá dizendo assim: punitivismo, Bocardi? Você tá querendo o quê? Olha, realmente, não, então tá bom, vai. Impunidadismo, tá bom. Então pronto, vai. A gente fica nessa aí, eu vou te dizer. Antes da gente ir pra música, me permite, entre tantas mensagens descarinhosas que recebemos, uma de tanto carinho, por que não ler aqui? Vocês me permitem, não? Escuta claro. A CBN quando estou indo trabalhar às 8 da manhã, quando eu volto também na hora do ponto final. Espero que Deus continue abençoando cada um de vocês. Beijo pro Bocardi, pra Carol, pra Vera. Pede pra Vera mandar um parabéns pra mim. Eu amo a voz dela. Meu nome é Ladiane. É dele hoje? Ladiane. Oi, Ladiane, parabéns. Ela é de Brasília, viu, Vera? Terra dos meus filhos. Parabéns, Ladiane. Tudo de bom pra você. E tem outro aniversariante do dia hoje também. Olha, no mesmo dia, então, quem é? Pois é, hoje é aniversário, na verdade, de dois grandes nomes da MPB. Um vivo e um que já nos deixou. Aniversário do Milton Nascimento e do Belchior. No mesmo dia. Aliás, os dois cantores favoritos do meu marido. E os dois fazem aniversário no mesmíssimo dia. E o Milton Nascimento tem música nova e anunciou que o ano que vem fará a sua última turnê, sua turnê de despedida dos palcos. Achei um pouco precipitado, achei que ele não deveria falar que é a última, fiquei meio melancólica com esse anúncio. Fica Milton, né?
mas ele já tem demonstrado aí alguma dificuldade física nas últimas turnês. Eu mesma vi o show da última turnê, né, que ele revisita seu repertório, mas tem música nova do Milton, o que é sempre uma boa notícia, e parabenizar esse gênio brasileiro, Milton Nascimento. Só que a nova, e que não deve ser a última, a gente vai ouvir num outro momento. A gente vai ouvir essa agora. Cheguei a tempo de te ver acordar. Eu vim correndo à frente do sol. Abri a porta e antes de entrar, revi a vida inteira. Pensei em tudo que é possível falar, que sirva apenas para nós dois. Sinais de bem, desejos de cais, pequenos fragmentos de luz. Falar da cor dos temporais, de céu azul. Vera Magalhães, viva a voz. Boa noite pra você, Vera. Obrigado. Quem sabe isso quer dizer amor. Muito lindo, adorei. Coisas que ninguém viu. Quem quiser ouvir a nova, chama Olha, tá? É só procurar nos serviços de streaming. Tchau, gente. Olha, Beijo, Vera. olha Matheus Luque. Olha Matheus Luque, na produção do Ponto Final.